Mas aqui, Rosa, eu vi que tu tá com o teu livro aqui, Sim. acho que a gente poderia falar um pouquinho. Vou falar. E Poder falando da sobre decisão, né? o poder da decisão. Meu Deus, o poder da decisão, que até brincando, uma vez, quando eu decidi fechar uma viagem internacional, eu tenho 8 viagens conquistadas e várias é internacional. Puxa a câmera aqui. O bater na mesa e decidir. Se você não quebra isso, muitas vezes tu fica enrolando para muitos anos, depois tu vê o outro conquistando e você não faz acontecer. E também, além do poder da decisão, você tem que ter atitude, né? Atitude. Eu vou ter atitude, eu vou fazer acontecer. O programa foi assim, dia 7 de julho nós vamos começar, até lá tem que estar tudo organizado. Tem que estar alinhado. Doa para quem doer, vai dar certo, não vai acontecer. Então, para mim falar sobre o meu livro E por que tu escreveu o livro? Qual a ideia? Pois é, eu vou contar. Ideia. Olha, até peguei aqui umas coisas. Sim, quando eu tinha muitos sonhos de palestrar, eu tinha sonho de estar num palco, de falar com gente, mas eu era tímida. E ainda mais tirar da escola. Eu era uma aluna não vou dizer nota 10, mas eu sempre fui top 3 da sala. E eu pensava, por que meu pai fez isso? Sabe aquela coisa da rejeição, do não merecimento, que muitas pessoas sofrem hoje por vários disso. E tudo isso tem tratamento. Então, se alguém tem essas dores, é só nos chamar que também tem um direcionamento. Tudo isso vinha dentro de mim. Mas a fé foi tão forte que eu pensava, um dia eu vou voltar a estudar, um dia eu vou ser forte, um dia eu vou crescer. Vou me mandar na minha vida, né? Vou me mandar. Aí, a história do livro foi, o Alexandre participou de uma mentoria com um brasileiro que hoje está em Orlando, nos Estados Unidos, e ele disse assim, fez a pergunta, e eu participava junto. E ele sempre dizia assim, Alexandre, se a tua esposa quer participar, ela tem energia boa, pode deixar ela participar junto. Eu não paguei a mentoria. Eu ficava ouvindo. E ele disse assim, qual é o projeto que vocês têm engavetado, que é um sonho que vocês acham impossível? E aquilo eu peguei para mim. Aí foi lá em 2023, eu acho. Isso, 2023. Não, 2022 para 2023. E eu tinha escrito muito do livro, mas estava engavetado. Olha como é importante ter um mentor que te instiga e te faz uma pergunta certa e tu tá conectado com a pessoa certa. A ambiência. Isso te traz muito sucesso. Hoje eu vi sobre isso, sobre essa negócio ambiência. Como é importante a gente estar... Fuja de onde tem ambiência negativa e que não é muito legal, fuja. Mas tem lugares que você precisa ir. Manter o teu momento e fica ali um pouco e vai. Mas tem ambiência que tu precisa estar, mas tu tem que ter conexões para te levar lá, porque muitas vezes tu não consegue acessar. Mas se tu conhece alguém, essa pessoa te leva. Então é muito legal isso também. Aí, olhei ele assim, ó, a partir de hoje tu não escreve mais, tu manda áudio, o meu time vai ajudar, vai traduzir e nós vamos organizar isso para você. E você quer lançar quando? E aí eu falei, eu quero lançar em 2023. Só que em 2023 eu estava na conquista do 3º Caro Rosa. Não, 4º. 4º Caro Rosa. Meu Deus, já estou até perdida. 4. E aí, o que aconteceu? Eu disse para ele, vai ter que ser o próximo ano, mas nós deixamos meio que pronto, eu bati a meta do que eu precisava, trabalhei tudo, o trabalho do meu time, e aí, ano passado, então, foi o lançamento do livro. E que eu decidi, então, transformar empreendedoras em alta performance. E muitas vezes, tem muitas empreendedoras por aí, elas não sabem. Elas empreendem, mas não acreditam. Mas elas não se sentem merecedoras. E aqui dentro fala muito sobre a minha história, sobre como eu fiz, tem muita orientação para as pessoas do que elas podem fazer. E esse cara que me convidou para esse momento, me despertou, ele que fez a parte da aprovação do livro. Eu pedi para ele se ele aceitava, por mais que ele tinha me ajudado, mas se ele fosse uma pessoa que poderia estar fazendo o meu prefácio. E quando ele fez o meu prefácio e que ele pediu se eu aprovava o prefácio dele, né, eu chorei. Porque eu pensei, cara, como é que ele sabe eu aqui em pessoa? Quem lê o prefácio do meu livro vai entender quem é a Roseli. É eu ali, ó. Então isso foi um presente de Deus, que eu digo assim, que foi uma conquista de entender o quão forte é o poder da oração, da fé e do acreditar. Porque eu poderia ter escolhido o pior caminho lá na adolescência, onde que eu fiquei chateada por ter sido tirada da escola. Mas eu fui entender que era para o meu bem, que era a proteção das meninas, né? O meu pai sempre foi uma pessoa muito empreendedora, determinado, ele não desiste nem até hoje, ele é muito persistente.
E eu peguei muito isso do meu pai. E a minha mãe era aquela pessoa de trabalhar, mas era a humildade, ajudar as pessoas, a ambiência de estar assim, ela não gostava de atrito. A energia que eu tenho hoje, que eu transmito, eu vejo muito a minha mãe. Então, toda vez que eu vou para lançar um projeto, primeira coisa que eu paro é, mãe, o que a senhora me diz? Me dá um sinal, porque a minha mãe já partiu. Ela partiu com 53 anos. Nossa. Vai fazer 20 anos já que ela partiu. Foi uma grande perda, né, para nós. Foi assim, tipo um alicerce que se foi. E é muito engraçado. Eu falo, mãe, o que a senhora ainda tem para me mostrar nesse mundo aqui na Terra? E ela sempre dá sinais. E eu acredito muito, porque eu tenho muito dentro de mim essa parte dela também. E a liderança que traz eu conseguir levar esse meu time a produzir, fechar 4 carros. Qual é o segredo? O segredo é mostrar produtos, é colocar produto no rosto dos clientes. Porque o nosso produto ele tem uma qualidade diferente. Nós somos treinados para empatia, para essa alegria, o entusiasmo. O nosso atendimento também nós temos um diferencial da demonstração dos produtos. E o sonho. Independente, se a pessoa ficar um mês comigo, eu não quero mais Rose ser Mary Kay. Eu abençoo ela. Tem gente que fica tão apegado com o funcionário, fica chateado porque o funcionário ficou 10 anos ali e agora foi para outra empresa. Deixa ele crescer, ele tem que experimentar outro mundo. E tem muitas consultoras que voltam a vir comigo de novo depois de 3, 4 anos. Assim, Rose, eu voltei de novo porque eu sinto uma saudade de Mary Kay. Mas a saudade de Mary Kay da marca em si é o nosso mundo, o nosso abraço, a nossa energia. Então, a conquista do caro vem. Eu peguei logo, eu vou inspirar outras mulheres a fazer o que eu faço. Então, foi um crescimento, foi um desenvolver. E o agronegócio em si, quando se fala do agro, eu tenho muitas pessoas no agro. E eu atendo muito pessoal também. Então, a gente tem cidade e agro. Hoje, se tu me perguntar, é meio a meio de venda. Então, as pessoas que entender, eu quero vender alguma coisa para mim ter uma aplicação para quando me aposentar ter um dinheiro. Porque quando vai se aposentar vai ter o salário. Mas se conseguir fazer uma venda de 2 produtos por dia e ter um salário mínimo de lucro por mês e guardar de verdade, daqui 10 anos vai ter quanto? Então o Caro Rosa é um símbolo, é uma conquista que quem está dirigindo o Caro Rosa, que a Mary Kay sempre dizia, ali dentro é uma mulher com força, com poder, com determinação, com persistência, com decisões, igual que o meu livro, com a fortificação, a resiliência, muitas vezes ir no fundo do poço, tomar água rápido e voltar. Muitas pessoas ficam mimizentas, ficam no fundo do poço por muito tempo, perde todo um ano aí uma jornada, tem depressão porque ficou ali reclamando, ao invés de beber água é fazer o quê? Chora, toma um chá, ora, lê um livro, faz um treinamento, pega um pouco de conhecimento e voa. Que pode ver, toda vez que vem um hipercalço, ele vem para fazer o quê? Para te tornar mais forte para tu ir para o próximo nível. Com certeza. E como aumentar o nível de confiança? Qual é a dica que você dá aí para as mulheres? Como eu vou aumentar meu nível de confiança? O nível de conhecimento é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave para você desbloquear. E aí depois trabalhar a tua imagem. O básico do básico que é, a tua imagem também te traz confiança. E aí tem uma técnica que eu vou ensinar aqui. Pega uma folha A4, a folha A4, o tamanho. Eu sou corajosa, eu sou persistente, eu sou saudável, eu sou linda, eu sou uma ótima líder, eu sou uma ótima vendedora, eu sou merecedora, o eu sou. O eu sou é trabalhar o eu dentro. E o eu dentro, quando que você tem um vazio, o eu dentro é Deus. E esse vazio, ele não consegue preencher com dinheiro, com viagens, com joia. Porque senão, hoje não existia tantos empresários de milhões com depressão e dizendo, eu preciso de ajuda porque eu estou com vazio. O vazio é Deus dentro, que está faltando um pouco aí. Então, uma grande ferramenta para ter essa força, essa autenticidade, essa energia de você poder olhar para o teu funcionário e dizer, vamos lá, vamos pegar junto, vocês vão crescer, a nossa empresa é grandiosa, é acreditar na empresa que você colocou. Eu acredito na Mary Kay, eu acredito no meu mundo de negócio, de mentoria. E Rose, por que tu está fazendo? Porque eu aprendi a gestar negócio e eu tenho mesmas horas de tempo, 24 horas, eu durmo muito bem.
Eu não sou uma pessoa que acordo cedo e que eu sei organizar minhas horas. Rose, tu divide horário para pessoal, para profissional, é alinhamento. É o alinhamento, tu pode organizar, de manhã eu vou cuidar disso, de tarde disso. Rose, tu faz o que? Tu faz marketing, tu faz venda, eu alinho meus horários, só que é disciplina. Então, tu trabalha disciplina sempre e fazendo as coisas acontecer. Então, essa confiança vem do eu sou, fazer o ridículo para chegar no extraordinário. Eu sou muito afrontada nisso. Muitas vezes as minhas... Rose, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer o yes. Que nós fizemos muito o yes dentro de casa, que é o brado da vitória. É aonde tu joga para fora, se tem um inimigo que vem para querer te incomodar, e você fazer o eu sou no espelho e se olhar nos olhos, tu vai mandar o inimigo embora logo, que é o quê? É o medo. O medo, ele não é palpável. O medo é um sentimento. Coloca ele embaixo do teu pé e você é maior que o medo. Só que se tu diz que tu é corajosa, tu acredita em Deus, por que tanto medo? O medo é um sentimento que ele vai existir para tu dar o próximo passo, mas ele não pode ser o teu atrapalho. Então, quando tu vai trabalhando essa força, tu vai vendo o quanto que você está perdendo tempo olhando para as coisas que não deu certo. Mas, Rose, tem muitos assuntos bacanas aí que a gente pode estar falando, mas assim, qual a pessoa que te inspira? Eu falei sobre o meu pai e minha mãe, né? O empreendedor e a minha mãe, que foram a minha inspiração. E cada nível de crescimento, até mesmo dentro da Mary Kay, a Mary Kay Ash é uma inspiração. Quando eu fui ler também o livro dela, eu fiquei pensando, meu Deus, é esses passos que ela fez e deu certo, por que eu não posso fazer? Eu já estou fazendo, então eu sempre busco pegar inspiração. Eu não sou a pessoa pegar ídolo, um jogador, alguém de novela, não. Isso é uma coisa que é outro mundo. Mas eu vou dizer assim, eu me inspiro em mim. Eu sou uma pessoa que eu confio muito em mim, mas Jesus Cristo. É uma coisa que é o pior dos piores, quando tu vai olhar o que Jesus Cristo fez, quantas coisas que deu errado para ele caiu, ele levantou, ele se entregou por um mundo por eu acreditar. Então, eu tenho muita inspiração dentro das empresas, eu tenho empresários, a gente sabe que aqui tem um mundo de negócios, e quando a gente fala sobre se inspirar, tu não precisa se inspirar por inteiro no empresário. Ele é ótimo naquilo, mas tem coisas que não é legal. Mas filtra, veja o que ele é bom e veja o que ele fez. Mas eu digo assim, ó, a fé, ela move montanha. E quando fala de Jesus Cristo, eu aprendi muito e comecei a entender mais biblicamente, sabe? De começar a ler e entender os provérbios, os salmos. Se as pessoas querem, eu não sou uma pessoa de praticar igreja todo dia. Não defendo religião, mas eu defendo do acreditar. E aí, quando você pega de entender os provérbios, se você seguir os provérbios e o salmo, essa parte já te dá um bom de um alicerce de você se inspirar e entender o que é isso. Jesus Cristo foi é uma grande inspiração para muitas pessoas, né? Porque a pessoa viveu 3 anos pregando e fazendo o trabalho ali de liderança, porque é o maior líder da história, né? Então, estamos em 2025 falando da pessoa que fez por 3 anos o que fez. Então, com certeza é uma inspiração. Exatamente. Né? E bacana você trazer isso à tona, assim, de Jesus Cristo, porque eu acho, assim, que é um dos maiores líderes de todos os tempos. E eu fui uma pessoa que eu não falava sobre oração, sobre Deus nas minhas falas. E isso começou a me incomodar ano passado para cá. Ano passado eu tive muitos momentos de altos e baixos e muita transformação também, e eu me fortifiquei muito. Porque muitas vezes tu tá no auge e tu precisa organizar alguma coisa na tua vida. E eu sempre era mais reservada e não queria falar porque, o que vão falar? Mas o que eu defendo? Quando tu tem um problema tão sério, tu se apega ao quê? E por que não pode ser todos os dias? Então eu tenho o hábito. Se eu sinto vontade de orar de joelho às 3 da tarde, eu vou orar. Eu não tenho horário para orar, mas eu tenho um sentimento. Então, para mim estar aqui hoje, todo um preparo, energia e essa parte de entusiasmo, eu sinto, eu consigo sentir. E até se me permite assim falar de algo que é ano passado para cá que eu falo que eu fui ressignificando e eu crescendo, buscando algo a mais. E esse ano a gente teve uma perda muito forte na minha família, que meu irmão sofreu acidentalmente lá um disparo e faleceu. E foi aonde eu estava numa meta muito acirrada também. E aí foi se eu não tivesse essa força espiritual.
E o Isso nos dá choro o equilíbrio, nos dá segurança. nos né, dá pra- segurança. E o que eu quero falar para os empresários também, as pessoas que estão aqui ouvindo. Você precisa se preparar para quando acontecer algo que é uma perda, que a morte não tem como você barrar isso. É algo que chegou o momento, não tem como. Você está preparada para isso? Porque todo mundo diz assim, eu estou preparado. Mas está realmente porque tu tem que... Ali é o equilíbrio dos negócios, da família, que muitas pessoas desistem de fazer por causa de um acontecimento desse que não tem mais como fazer, porque é o sentimento, é o emocional, e eu precisei ser muito forte. Então, quando se fala sobre a resiliência, a vulnerabilidade, e fazer a coisa ali acontecer, que tu tá com o que tu vai fazer com isso? E aí eu olhava para aquelas famílias, aquelas pessoas, e muitas vezes as consultoras me chamavam com um problema para resolver, e eu pensava, meu Deus, elas nem imaginam como eu tô com dor hoje. Hoje tá doído para mim, era aquele dia que eu tinha chorado o dia inteiro. Aí quando eu olhava, eu pensava, eu tenho uma missão. Então, quando a gente entende qual a nossa missão, quando tu vai acordar de manhã, que tu não está bem, mas tu entendeu o teu propósito de vida, que o meu aí é resgatar talentos adormecidos, porque um dia quando eu falecer, quando eu morrer, e falo assim, ó, eu vou morrer feliz, porque eu aproveito todos os dias da minha vida, eu não sou uma pessoa que, eu vou deixar para amanhã, eu tenho meus momentos, eu trabalho muito, mas eu mereço, eu curto muito a minha vida. Que eu esteja lembrada, que as pessoas lembrem de mim, que eu deixei uma marca. Então é isso que eu quero deixar nas pessoas. Isso é um grande propósito que eu também tenho. Aham. Eu acho que a gente não pode passar por esse mundo sem deixar uma marca. Isso. E eu acredito Pode passar. muito nisso que tu tá fazendo, tá? Izzy, você tá resgatando pessoas e você tá desbloqueando pessoas sem elas perceberem. A minha intenção, isso surgiu também, Rose, desse livro aqui que a gente organizou ano passado, que as mulheres escreveram a sua história, mas escreveram em 1,5 página a sua história. Eu disse, Sim. gente, isso aqui não pode ficar assim. Exatamente. Tua história é um livro inteiro, não é uma Pensa. página e meia. Eu fui né? a pessoa que aqui dentro tem, que eu conto, que quando fui ler a ata pública no município, eu li o nome do prefeito errado. Eu escrevi a ata e na hora de ler, eu fui ler errado. E quando eu olho assim, meu Deus, eu pensei, e agora? Continuei, depois fui conversar com ele, ele disse, Rose, isso eu super entendo. Se ele tivesse falado uma coisa, talvez, que poderia até ter me bloqueado, mas ali eu fui entender. Eu preciso buscar conhecimento. Então, muitas vezes, a pessoa precisa buscar conhecimento, mas ela está meio perdida. Ela vai buscar de tudo. E ela precisaria de é o foco no que tu quer, realmente, o que tu quer mudar. Então, quando eu falo do perfil comportamental, que eu tinha tudo, não tinha nada, era onde eu estava sentindo esse vazio, eu estava vivendo a vida dos outros.